तरह मैंने कि नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे। Era um pequeno vilarejo na Índia e tinha essa jovem chamada Sumitra, que apesar de ser uma adolescente nesse momento, ela já estava casada. E era um vilarejo bem pobre, as pessoas não iam para a escola, elas moravam em cabanas de barro, com telhado de palha. Era um lugar realmente bem pobre e a Sumitra fazia parte do convívio com essas pessoas e ela também não tinha frequentado a escola, o que é um detalhe muito importante para você entender o desfecho dessa história. Guarda isso, ela não frequentou a escola. E a Sumitra, ela mal sabia escrever o próprio nome, ela não dominava a leitura e a escrita nem de longe, pelo menos é isso que eu encontrei. Era um vilarejo tão pobre que não tinha nem eletricidade, para você ter uma ideia. E ela sofria muito com solidão, ela era muito solitária porque a mãe dela morreu logo depois que ela nasceu, o pai dela estava sempre trabalhando, então ele não ficava muito com ela, e mesmo depois que ela casou, o marido dela também estava sempre viajando a trabalho, e isso mudou, pelo menos melhorou um pouco quando ela teve o próprio filho. E dizem que ela fazia tudo com o filho, tudo com o menino no colo. Ela trabalhava com uma mão, fazia as tarefas ali que ela tinha para fazer com uma mão e com a outra ela estava segurando o filho, porque ela não queria se afastar dele nunca. Era ali algo que melhorava essa sensação de solidão que ela sentia por não ter o marido por perto nesse momento aqui. Então, esse é um detalhe que estava ali na história dela. Em 1985... um dia normal, ela estava lá fazendo os afazeres dela e aconteceu algo diferente. Ela estava carregando um balde numa mão e o filho na outra e de repente ela ficou completamente paralisada. E ninguém notou nada muito diferente até ela derrubar o balde no chão, que aí fez ali algum tipo de barulho e as pessoas foram verificar o que estava acontecendo e identificaram que ela estava completamente imóvel, com o corpo rígido e os dedos dela estavam até arqueados para trás, assim, de um jeito bem esquisito. E, eventualmente, isso ficou ainda mais estranho quando o olho dela se revirou e ficou só com a parte branca à mostra. E, de repente, as pessoas perceberam que o filho dela começou a chorar e isso começou a chamar a atenção. Uma pessoa pegou o filho dela para tentar acalmar ele, enquanto eles estavam examinando o que estava acontecendo com ela, para tentar identificar o que estava acontecendo de errado. Só que uma criança chorando e um monte de gente verificando uma mulher que estava ali parada, chamou a atenção e muitas pessoas foram observar o que estava acontecendo, aquele bando de curioso. E de repente ela voltou a si, ela despertou. Só que ela aparentemente não lembrava o que aconteceu quando ela estava ali paralisada e ela não entendeu nada. Ela viu o filho dela na mão de alguém e chorando e um monte de gente olhando para ela. Ela simplesmente pegou o filho dela e foi para casa, sem entender muito o que tinha acontecido, e ela presumiu que aquilo ali era por decorrência do estresse, um episódio isolado que provavelmente não voltaria a acontecer, afinal ela estava muito cansada, ela tinha muitas tarefas e agora estava, além disso tudo, estava cuidando de um bebê. Então ela pensou, não vai mais acontecer, foi uma coisa que aconteceu ali por causa do cansaço. E infelizmente ela estava errada, porque isso voltaria a acontecer. Inclusive, na próxima vez que aconteceu, ela foi encontrada pelo sogro na cozinha, da mesma forma, paralisada, com os olhos todos brancos e com os dedos revirados para trás, o que é uma situação bem assustadora, né? O sogro chegou e viu ela desse jeito, provavelmente ele não sabia o que ele precisava fazer. E essas crises, elas foram se intensificando ao ponto de que ela começou a ter pelo menos uma crise dessa por dia. E isso tornou perigoso deixá-la cuidar do próprio filho. Afinal, vamos supor que ela está andando com a criança no colo, tem uma crise dessa e ela cai, se machuca, ou ela tem uma crise dessa e deixa o menino fazer alguma coisa perigosa. A família dela começou a ajudar a cuidar do bebê, para simplesmente não deixar ele sob os cuidados dela e acontecer alguma coisa que, enfim. E como se a situação já não fosse assustadora o suficiente, ela começou a falar durante essas crises, esse estado de transe. E ela dizia coisas como, estão esmagando a minha cabeça, eu preciso de ajuda, eu tô na escuridão. Ela falava coisas bizarras assim. E as pessoas simplesmente não entendiam nada, porque aquilo não era comum, não era uma coisa que eles tinham conhecimento para ter uma teoria do que pode estar acontecendo, era algo completamente diferente.
Então a família chamou ali curandeiros da aldeia e eles examinaram ela e aparentemente não encontraram nenhum tipo de doença e disseram que ela estava em plena saúde. É claro que a capacidade de diagnosticar coisas deles deviam ser muito precárias. Se tratava de um curandeiro, não devia ter nada muito avançado envolvido, que, enfim, acaba tornando um pouco duvidoso esse diagnóstico. Mas tudo bem, não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Ele não encontrou nada e eles presumiram que ela estava saudável e devem ter colocado isso na conta do estresse, como ela pensou inicialmente. E no dia 16 de julho de 1985, aconteceu algo no mínimo preocupante. Em uma dessas crises, ela disse: "Eu vou morrer em 3 dias." É uma frase que provavelmente deixou ela muito assustada. E quando chegou esse tal terceiro dia, ela ficou mais ali em casa, ela não fez nada que pudesse colocar a vida dela em risco, né? Afinal, vai que é verdade. E no final do dia, ela percebendo que ela estava bem e que ela não tinha morrido, não tinha acontecido nenhum acidente, ela ficou mais tranquila e decidiu sair para tomar um ar. E nesse momento ela viu uma amiga e acenou. E quando a amiga dela ia se aproximar dela para conversar, ela ficou paralisada. Ou seja, ela teve uma crise dessas que ela vinha tendo ao longo de todo esse tempo. Só que dessa vez ela começou a murmurar, né, fazer uns sons estranhos com a boca. E quando esses sons pararam, a amiga dela percebeu que, apesar de ela estar de pé ali, ela não estava mais respirando e ela foi correndo buscar ajuda e as pessoas vieram para socorrer. E o curandeiro, né, que eles chamaram, identificou que ela estava morta. Exatamente, ele disse que ela tinha morrido. E as pessoas ficaram tristes, o marido dela desabou de choro, afinal ele tinha acabado de perder a esposa. O costume lá é tratar o corpo com rituais fúnebres e preparar para a cremação o mais rápido possível. Então eles começaram a fazer isso, a vila ali, o vilarejo se mobilizou e eles estavam cuidando do corpo dela e preparando a fogueira que iriam cremar ela. Em um momento, durante esse preparo, uma aldeã que estava penteando o cabelo dela percebeu que os olhos dela estavam mexendo um pouquinho e chamou outras pessoas que também identificaram isso. E de repente ela respirou fundo e levantou, como se tivesse acordado com um susto, tivesse acontecido algo muito inesperado. E aqui a gente precisa ressaltar de novo a precariedade de identificar que ela estava morta. Talvez ela tivesse só com os batimentos muito reduzidos e a gente não pode afirmar que realmente ela estava morta porque a pessoa, né, que atestou isso talvez não tivesse todos os recursos para conseguir fazer isso com precisão. Mas tudo bem, ainda assim é uma situação bem estranha. E assim que ela levantou, o marido dela foi correndo dar um abraço nela e ela rejeitou o abraço e agiu como se não conhecesse ninguém que estivesse ali. E ela saiu e foi pro quarto, ou saiu daquele ambiente ali, não sei exatamente para onde ela foi. E nos 3 meses seguintes ela continuou agindo dessa forma estranha. E a família ficou muito preocupada, achando que ela podia ter algum tipo de problema mental ou mesmo estar passando por algum tipo de possessão. E o curandeiro ali da região, ou mais de um curandeiro, fizeram vários rituais de exorcismo para tentar libertar ela dessa situação, o que não resolveu, ela continuou agindo dessa forma estranha. E um detalhe curioso é que depois dessa ressurreição da Sumitra, ela começou a ter um comportamento como se ela tivesse sido criada em um ambiente de uma classe social mais alta. Ela sabia ler perfeitamente, ela sabia escrever perfeitamente, ela não gostava de fazer tarefas domésticas, ela não queria andar descalça. Ela virou tipo uma dondoquinha do terceiro mundo. É melhor, eu vou cortar essa parte, eu não vou colocar isso não, vai dar merda. E um dia, depois de muitos meses de frustração, um homem bateu na porta. E a partir daqui as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. A nova Sumitra, ela estava escrevendo cartas em segredos e enviando para pessoas desconhecidas, com nomes que ninguém conhecia, citando coisas que ninguém sabia que tinha acontecido. E foi por isso que esse homem estava ali. E ele se chamava Ram Tripathi. Assim que ela viu esse homem, ela foi correndo e abraçou ele e disse: "Eu sou a Shiva e fui assassinada pelos meus sogros." Agora a gente vai entrar num ponto bem interessante dessa história, que é a Shiva. Porque
Quando a gente busca, a gente vai ver que essa tal Shiva, ela nasceu em 1962 e ela era da casta Brahmani. Eu não sei exatamente o que isso significa. E esse Ram era o pai dela e ele estava ali na frente deles. Ele era um professor universitário e a Shiva também tinha formação universitária. Ela sabia ler e escrever perfeitamente, diferente da Sumitra, que não tinha ido à escola. Aos 18 anos, a Shiva se casou com um homem chamado Shed e ela foi morar em outra cidade, né, com a família do marido dela. E o casal teve 2 filhos que foram apelidados de Rinco e Tinco. E segundo informações que eu encontrei, a Shiva ela não se dava muito bem com os sogros. Eles ficavam profundamente irritados com o fato dela ter nível superior e ter hábitos muito urbanos, né, porque ela estava morando em uma cidade menor. Todo mundo se irritava com ela porque ela não queria pisar no esgoto. Nossa, eu vou ser muito cancelado com esse vídeo. E eles também reclamavam que o dote dela era pequeno. Provavelmente eles pensavam que foi pouco dinheiro para eles terem que aturar essa menina chata. Isso aqui é o que eu tô presumindo na cabeça deles lá. Ninguém não tava em lugar nenhum, não. No dia 18 de maio, o tio materno dela disse que ela chegou até ele chorando e dizendo que ela foi agredida pela cunhada e pela sogra. E no dia seguinte, ele foi até a casa da família dela para relatar que isso tinha acontecido e descobriu que na manhã seguinte o corpo dela foi encontrado na linha do trem e os sogros disseram que ela se jogou na frente do trem. E o curioso disso é que o corpo dela estava intacto, exceto por uma ferida na cabeça que era tão violenta que o cérebro dela estava à mostra. Então isso parecia que não foi um atropelamento de trem. E o tio dela pediu para que eles não cremassem o corpo dela até o pai dela chegar. E ele viajou para buscar o pai dela para ele poder participar ali dos rituais fúnebres da filha dele. Só que o que aconteceu? Enquanto ele estava viajando para trazer o pai da Shiva, os sogros deram um jeito lá, conseguiram a autorização que precisava e cremaram ela a toque de caixa. E quando o pai dela chegou, ele ficou desconfiado de tudo que estava acontecendo. E isso se somava a alguns rumores de vizinhos que disseram ter visto os sogros carregando o corpo dela até a linha do trem. Então ele foi à polícia e foi aberta uma investigação. O marido e o sogro foram presos e a cunhada e a sogra estavam foragidas e escondidas, mas os dois foram soltos por falta de provas. E pelo que eu entendi, a cunhada e a sogra ficaram escondidas por meses e elas também foram presas, assim foram encontradas, mas também foram soltas por falta de provas. O pai dela, ele realmente acreditava que ele estava diante da filha dele em outro corpo. Ele mostrou um álbum de família, de fotos de família, e a Sumitra, que alegava ser a Shiva, reconheceu todo mundo por nome, algo que a Sumitra não deveria conseguir fazer. E quando ela viu os filhos, ela também conheceu eles e ficou muito feliz de ver que eles estavam bem. E ela não se importava tanto, ela não tinha muitos sentimentos com a família da Sumitra, porque ela aparentemente não conhecia essas pessoas, partindo do princípio que essa é a Shiva e não a Sumitra. E um psicólogo, ele decidiu investigar o caso, entrevistou pessoas separadamente, né, que conheciam muito bem tanto a Sumitra quanto a Shiva, e ele também testou a caligrafia da nova personalidade da Sumitra e de cartas escritas pela Shiva antes dela morrer. E segundo ele, a caligrafia bateu. O pai da Sumitra dizia que ela, no dia que ela voltou à vida, ela não reconheceu ninguém e à noite ela começou a dizer que se chamava Shiva e que tinha sido assassinada pelos sogros. E um detalhe interessante é que ela disse ter memórias de algo entre a morte da Shiva e o renascimento da nova Sumitra. E ela dizia que ela falou com o deus da morte, que ela viu pessoas sendo torturadas de acordo com o seu karma, sendo chicoteada e jogada em água fervendo. Eu não lembro exatamente os personagens religiosos que fazem parte dessa lembrança, mas aparentemente ela pediu misericórdia para alguém dali dessa situação, que disse que tudo bem, que ia mandar ela de volta para ter mais 7 anos de vida. O psicólogo teve o cuidado de verificar se ninguém das duas famílias tinha tido contato, mas como eu disse, eles eram de castas diferentes, de classes sociais diferentes e de cidades distantes, então não fazia sentido presumir que eles tinham convivido de qualquer forma.
Mas no caso da morte da Shiva, ele saiu nos jornais, e isso gera uma suspeita justa de que talvez a Sumitra tivesse tido acesso às informações desse caso e desenvolveu essa personalidade através dessas informações. Mas o psicólogo disse que conseguiu mapear 19 afirmações dela que eram verdadeiras e não tinham sido publicizadas. Por exemplo, eu anotei algumas aqui: uma roupa amarela que ela possuía, um relógio que ela tinha e a caixa que ela guardava antes de se casar, a ordem de nascimento dos tios maternos, o apelido que a Shiva tinha, o nome de 2 escolas que ela estudou, o apelido dos filhos e o nome de 2 amigos pessoais da Shiva. Isso daqui não tinha saído em lugar nenhum e a Sumitra conseguiu falar fora ela ter reconhecido, né, as pessoas que estavam no álbum de fotos de família da Shiva pelo nome. Mas o interessante é que quando a gente fala sobre reencarnação, normalmente não é isso que a gente imagina. As pessoas morrem, em algum momento no futuro elas nascem em outra vida que não é necessariamente uma continuidade das memórias e nem nada nesse sentido. Nesse caso, elas chegaram a viver paralelamente na mesma época e eventualmente a Sumitra começou a ter algumas crises e um dia ela morreu e acordou com a personalidade e as memórias da Shiva, que também tinha morrido há pouco tempo. E alguns especialistas sugerem 3 possibilidades: um novo tipo de reencarnação, que eles não levavam em conta antes, um caso de possessão, ela poderia estar sendo possuída por algum tipo de entidade ou pelo próprio espírito da Shiva, o que também acaba não sendo tão plausível, ou algum tipo de transtorno de personalidade, o que seria uma explicação mais lógica do ponto de vista científico, mas ainda assim não explica todas as evidências que mostravam que ela sabia de detalhes da vida da Shiva que não teria como ela saber de outra forma. Ela realmente agia com as memórias da Shiva, o fato dela aprender a ler e escrever também acaba dificultando essa teoria do transtorno de personalidade. Claro que a gente está levando em conta que tudo que foi descrito até aqui aconteceu exatamente da forma que foi descrito até aqui. Um pesquisador de reencarnação chamado James Matlock, ele criou um termo chamado reencarnação de substituição, que é quando acontece esse tipo de fenômeno onde um espírito substitui o outro sem necessariamente que aquele corpo precise morrer. Mas ele identificou isso em 2 faixas etárias, que é até os 3 anos, onde acontece de forma mais comum, e até, no caso, na adolescência, que é muito mais raro, que foi o caso aqui da Sumitra e da Shiva. Mas é importante a gente destacar que ela não foi morar com a família da Shiva, ela continuou onde ela estava, com o marido dela mesmo e criando o filho dela, no caso da Sumitra, mas ela preferia ser chamada de Shiva e continuou com essa personalidade até o resto da vida, e ela faleceu em 1998. Então, eu não vou dar muito a minha opinião sobre esse caso, talvez eu fale sobre isso em uma live, aí sim eu dou a minha opinião, tento entender com mais detalhes o que pode ter acontecido. Se eu já tiver feito a live, eu vou deixar o link na descrição. Mas, basicamente, essa é a história. Nesse vídeo aqui eu quis apenas contar a história para vocês, porque é uma história bem interessante e realmente me deixou um pouco encucado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui com a sua opinião do que pode ter acontecido. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!